Olá, eu sou Ricardo Martim e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na sua obra, que é a construção do muro dentro do terreno. E nós vamos falar hoje sobre um muro padrão, um muro simples, tá? Vamos considerar que eu montei uma planilha para vocês acompanharem, tá? Eu fiz aqui um muro de 1,80 m de altura, num terreno 10 por 20. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 10 de largura e 20 de profundidade, tá? Ou de comprimento. Então 10 mais 10, 20, com 20 da lateral 40, com mais 20 da outra lateral, eu tenho 60 metros lineares de muro para ser construído. Porém, eu vou descontar aqui o vão do portão. Eu considerei um portão aqui simples, um portão de 3,60 m, considerando que a porta social já esteja dentro desse portão. Então, dos 60 metros lineares, eu vou tirar 3,60 m, eu vou ter aqui a construção de um muro de 56,4 metros lineares, ok? Isso me dando um total em metros quadrados, isso aqui multiplicando por 1,80 m de altura, eu tenho 101,52 metros quadrados, tá? De muro. Lembrando, todos esses cálculos foram realizados aqui na nossa região com valores da região. Então, todo o insumo, todo o material foi calculado para termos base aqui, ok? Então, vamos considerar agora os trabalhos que nós vamos realizar para confeccionar esse muro. Primeiro, nós vamos ter que ver qual que vai ser o espaçamento entre as colunas. Eu considero aqui um espaçamento padrão para esse muro, não preciso fazer menor, tá? Um espaçamento de coluna entre elas de 2,5 m, ok? Então, nesse muro aqui, ele vai me dar 23 brocas em todo o perímetro do muro, que nós vamos ter que furar. E eu usei essas brocas aqui, um padrão também, de 2 metros. Agora, tudo isso depende de solo da sua região. Eu considerei aqui uma profundidade de 2 metros. Tem locais que 1,5 m ele pode ser feito, tá? Então, considerei aqui 23 brocas, tá? E o diâmetro da broca, 20 centímetros cada broca perfurada com 2 metros de profundidade. Eu posso considerar que, se ela for feita manualmente, eu tenho um custo aqui de R$ 1.000 para fazer essas brocas. Ou pode ser contratar empresas que já tem um pacote lá mínimo de 30 brocas, custam R$ 1.500 para fazer isso. Então, a gente tem que levar em consideração qual é o tempo de mão de obra que fazer isso manualmente e qual é o tempo de uma empresa me furar isso, tá? Normalmente, vamos considerar que um dia de trabalho faz esses 23 furos, até menos, ok? Eu considerei aqui, então, o baldrame. Considerei um baldrame de 30 por 30. Ricardo, é necessário isso? Não, tá? A gente pode fazer um baldrame menor, tá? Mas tudo eu fui calculando para que se tenha uma margem de negociação, tá? Para a construção desse muro. Então, eu calculei quanto que vai de concreto para a broca e quanto vai de concreto para o baldrame. Então, eu tenho em metros cúbicos, ok? Eu considerei aqui como concreto usinado. Mas, Ricardo, tenho que usar o concreto usinado? Ele é mais caro? Não. Mas para calcular como volume e ter a mesma margem, tá? Eu calculei com concreto usinado. Então, me deu um total de 7,21 metros cúbicos que eu vou precisar para o baldrame e para preenchimento das brocas. Pois eu calculei aqui, eu tenho nas planilhas, eu fiz vários cálculos com vários tipos de tijolos. Tijolo baiano, tijolo baianão, o de 8, de 9 furos, até o bloco de concreto. Então, aqui eu estou utilizando o baianão, ok? Então, eu tenho a quantidade de tijolo que eu vou usar para esse muro todo. Eu considero também o tijolinho pó de mico, por quê? Tanto no embasamento do muro, como
para amarração, que eu considero a amarração desse muro com 1 metro de altura, a gente utiliza o tijolinho pó de mico. Ricardo, posso usar o tijolo canaleta e pôr ferro dentro e concretar? Pode, ok? Vamos lá para o cálculo de ferros. Então, calculei aqui o ferro para as brocas e coluna, um ferro de 10 por 15. Ok? Ricardo, posso usar mais fino? Pode. 7 por 14, ok? Vai reduzir o custo? Vai reduzir um pouco. Você cai aqui uns R$ 1.000 de custo, ok? Então, eu considero que eu vou precisar de 17 barras de 6 metros desse ferro já pronto, ok? Ferro 8 milímetros, para que eu considerei o ferro 8 milímetros? Para fazer a amarração no meio com 1 metro de altura em todo o muro, tá? E o ferro baldrame, eu considerei aqui o 20 por 20, eu vou precisar de 60 metros lineares, porque o baldrame eu faço o terreno todo, mesmo considerando o vão do portão, tá? Então aqui eu tenho os cálculos certinho por metro, valores atualizados, tá? Calculei quanto que nós vamos usar de cimento aqui, no traço padrão, traço 1x4. Eu vou usar em torno aqui a 35 sacos de cimento. Areia, aqui eu considerei junto para ter uma base entre areia fina e areia grossa, eu pus 6 metros e 35, tá? O cálculo aí, 2 metros de areia grossa, 4 metros de areia fina, já é o suficiente. Brita, 1,5 m cúbico de brita, que vai ser o quê? Toda a base do baldrame e também a base das brocas, tá? Aqui, nesse caso, não considerei espaçador, não tem a necessidade. Aluguel de betoneira, 30 dias. Por quê? Menos que isso, as empresas normalmente não alugam. E você vai utilizar, até porque na questão do restante da obra, tá? Então, considerei aqui toda a parte que a gente precisa. Arames, prego 17 por 21, pelo menos 15 tábuas de 30. E o cal, eu estou considerando o vedalite para ser colocado junto à massa. Ok? Qual que é o custo de um pedreiro para executar esse serviço? Isso é meio padrão. Se eu usar os dois cálculos, ele vai me dar o mesmo valor. Um pedreiro, considerando aí um trabalho desses, ele faz esse muro em 20 dias. Vai fazer em menos? Vai, pode fazer. Mas eu considero para ter uma margem 20 dias para fazer esse muro. Se for fechado isso por diária, é 250 reais o metro, a diária desse pedreiro executar o muro. Ou existem outros que me falam, não, Ricardo, eu cobro por metro quadrado. O metro quadrado para fazer o muro é 50 reais. Os dois vai acabar saindo na faixa de 5.000 reais de mão de obra. Tá? Então, totalizando esse muro, terreno 10 por 20, nós temos aqui ele pronto, um custo de R$ 19.127, ok? Se a gente for considerar em cima do custo de uma obra de 40 metros de casa, com uma empreita no valor médio de R$ 4.000, então o muro representa 12% do valor total da obra. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. O muro tem que ser muito bem analisado, além de todo o processo dentro da construção de uma casa. Tá? Não considerei aqui calha, que calha também está considerada dentro da empreita que vai com calha. Tá? Só que cada localidade a gente tem um valor diferenciado e é um custo não tão absurdo que vai alterar tanto assim, ok? Então, fica a dica de hoje, que vocês precisarem, entre em contato com a gente. Até logo, um grande abraço a todos.